Olá, pessoal, professores coordenadores, mais uma vez, nós do Núcleo Pedagógico dos Anos Iniciais, da Diretoria de Ensino Campinas Leste, vamos desenvolver a ATPC de EMAI, trazendo uma continuidade dos estudos que estamos propondo dentro do letramento matemático e hoje focando um pouquinho mais na investigação matemática. Diante também dos nossos documentos oficiais, nós trouxemos aqui como um excerto da própria BNCC, um tema que nós vamos explorar um pouquinho mais à frente, da metade em diante da nossa ATPC, que está relacionada a resolver e elaborar problemas. Então, na matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto, envolve capacidades essenciais como formular, empregar, interpretar e avaliar, criar, enfim, e não somente a resolução de enunciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam por resolver e elaborar problemas envolvendo. Nessa enunciação, está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema, mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos também formulem problemas em outros contextos. É a página 233 da BNCC. Como objetivos de hoje, nós temos apresentar a estrutura do material do professor e suas implicações para o planejamento do ensino da matemática, refletir sobre a importância dos registros matemáticos, sondagens, sequência de atividades, avaliações, e trazer algumas habilidades essenciais de matemática no que tange a comunicação do raciocínio e dar continuidade às reflexões sobre a investigação matemática. Conteúdos, nós temos o material EMAI 2021, habilidades e objetos de conhecimento 2021 e práticas do ensino de matemática. Atividade 1 é e será sempre a leitura em voz alta, da qual hoje eu tenho a minha colega Dilma, que vai desenvolver para nós todos. Bom, começando então, muito obrigada, Lucimara. Olá a todas também e a todos. Vamos iniciar a nossa leitura em voz alta. Hoje eu escolhi para a leitura o livro da Marta Medeiros, que se chama A Graça da Coisa. Marta Medeiros, ou Marta Matos Medeiros, é uma escritora, aforista e poetisa brasileira. Ela é considerada uma aforista por quê? Porque é capaz de traduzir em palavras uma realidade comum. O que são aforistas? Aforistas são pessoas perspicazes cuja habilidade linguística permite sintetizar e representar por meio de frases aquilo que muitos desejam escrever. O livro A Graça da Coisa foi lançado em julho de 2013 e traz 80 textos da escritora que foram publicados nos jornais Zero Hora, de Porto Alegre, e o Globo, do Rio de Janeiro. Do jornal até o livro, as crônicas sofreram poucas modificações, por serem os assuntos que fizeram seu sucesso, serem os assuntos que mais geraram a identificação com o leitor. E para Marta Medeiros, a grande questão da vida é se desapegar daquilo que é desnecessário, de que nos faz mal, que nos atrasa, e enxergar a graça da coisa,
sendo a coisa, no caso, a própria vida. É deixar ideias pré-concebidas de lado, saber rir de si mesmo, se reinventar, estar aberto para encontrar o amor onde menos se espera, é transformar a ansiedade em sabedoria, é saber ouvir. É um conjunto de pequenas atitudes que, se colocadas em prática, vão nos ajudar a levar uma vida mais desestressada e, de quebra, nos surpreender. A Marta, ela nasceu em 20 de agosto de 1961, atualmente com 59 anos. Ela nasceu em Porto Alegre. A sua formação foi na PUC, do Rio Grande do Sul. Né? Tem duas filhas, a Júlia e a Laura. Os pais, José Bernardo Barreto de Medeiros, Isabel Matos de Medeiros. Né? E vários prêmios ela já recebeu, mas o que a gente está citando aqui é da Ordem do Mérito Cultural, certo? Então, vamos para a nossa leitura, né, da Marta. Bom, eu escolhi para ler hoje, dentre essas 80 crônicas que existem neste livro, chama-se Medo de Errar. Começando. A gente é a soma das nossas decisões. É uma frase da qual sempre gostei, mas lembrei dela outro dia num local inusitado, dentro do super. Comprar maionese, band-aid e iogurte, por exemplo, hoje requer o que se chama por aí de expertise. Tem maionese tradicional, light, premium, com leite, com ômega 3, com limão. Band-aid há de todos os formatos e tamanhos. Nas versões transparente, extra transparente, colorido, temático, flexível. Absorvente com aba e sem aba, com perfume e sem perfume, cobertura seca ou suave. Creme dental contra o amarelamento, contra o tártaro, contra o mau hálito, contra a cárie, contra as bactérias. É o melhor dos mundos. Aumentou a diversificação. E com ela, o medo de errar. Assim como antes era mais fácil fazer compras, também era mais fácil viver. Para ser feliz, bastava estudar. Magistério para as moças, fazer uma faculdade, medicina, engenharia ou direito para os rapazes. Casar com o sexo oposto, ter filhos, no mínimo 2, e manter a família estruturada até o fim dos dias. Era a maionese tradicional. Hoje existem várias marcas de felicidade. Casar, não casar, juntar, ficar, separar. Homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Ter filhos biológicos, adotar, inseminação artificial, barriga de aluguel, ou simplesmente não os ter. Fazer intercâmbio, abrir o próprio negócio, tentar um concurso público, entrar para a faculdade. Mas estudar o quê? Só de cursos técnicos, profissionalizantes e universitários, há centenas. Computação gráfica ou informática biomédica? Editoração ou ciências moleculares? Moda, geofísica ou engenharia de petróleo? A vida padronizada podia ser menos estimulante, mas oferecia mais segurança. Era fácil acertar e se sentir um adulto. Já a expansão de ofertas tornou tudo mais empolgante, só que incentivou a infantilização. Sem saber ao certo o que é melhor para si, surgiu o pânico de crescer. Hoje, todos parecem ter 10 anos menos. Quem tem 17 age como se tivesse 7. Quem tem 28 parece 18. Quem tem 39 vive como se fossem 29. Quem tem 40, 50, 60, mesma coisa. Por um lado, é ótimo ter um espírito jovem e aparência idem. Mas até quando se pode adiar a maturidade? Só nos tornamos adultos quando perdemos o medo de errar.
Não somos apenas a soma de nossas escolhas, mas também das nossas renúncias. Crescer é tomar decisões e depois conviver em paz com a dúvida. Adolescentes prorrogam suas escolhas porque querem ter certeza absoluta. Errar lhes parece a morte. Adultos sabem que nunca terão certeza absoluta de nada. E sabem também que só a morte física é definitiva. Já morreram diante de fracassos e frustrações e voltaram para a vida. Ao entender que é normal morrer várias vezes numa única existência, perdemos o medo e finalmente crescemos. 25 de setembro de 2011. Então, assim termina a nossa leitura em voz alta, da Marta Medeiros, né? Uma leitura muito assim atual da vida de hoje, né? E que a gente precisa refletir bastante sobre o que ela diz. Então, vamos passar agora para o próximo slide. Vamos dar continuidade. Neste slide, nesta atividade 2, nós vamos comentar um pouquinho sobre o novo material do EMAI. Quer dizer, não muito novo, né? Mas tem algumas modificações e que a gente quer deixar para vocês aí, né, o que tá acontecendo agora nos materiais. Houve algumas mudanças, principalmente nos livros, no material, ou nos livros dos estudantes. Eu vou me reportar essas primeiras imagens que aparecem aí do EMAI e sem o título, né, mas assim um pouco menor, é o material do professor, certo? E na parte de baixo nós temos o material do aluno. Então eu vou comentar um pouco mais sobre o material do aluno, porque no material do professor eu posso falar mais para frente, né, a seguir dessa formação. O que aparece de um pouco diferente, ou né, assim, visível, que a gente pode ver, é que o título Currículo em Ação, ele foi colocado agora nessa nova edição, em 2021. Então, o material, ele se chama Currículo em Ação, mas ainda é o material do EMAI, né? No livro de 2021, aparece o currículo em ação, e do ano passado aparecia na capa, logo bem abaixo, que a gente já viu, era o currículo paulista, mas ele fica na parte interior depois do livro. Bom, então eu comento depois essa parte do professor. Então vamos para o próximo slide. Bom, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje? Nós não vamos fazer leitura desse material, porque ele já está posto no livro, ele não teve modificação, né? Essa primeira modificação eu já disse no slide anterior, que aumentou o título, foi acrescido o título da parte, né, do currículo em ação, e essa parte que já tem no livro e já estava nos anteriores, ele não mudou, né? Então, nessa primeira parte da formação, nós vamos revisitar com vocês o material do EMAI destinado aos estudantes e aos professores. É muito importante que nós, professores, sempre que necessário, tenhamos a atitude de revisitar os materiais que nos ajudam a planejar boas situações de aprendizagem, né, nessa nossa caminhada. Em relação ao livro do estudante, nós vamos comentar o que há de novo nele. Então, nessa questão desta carta endereçada aos alunos, né, logo na apresentação do livro de atividades, o que aparece aí? O mesmo que estava nos anteriores. Então, a primeira parte não sofreu alteração. A primeira parte do livro aparece, né, como diz aí, né, está dividido nas 5 unidades,
números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, certo? Então, isso se mantém, isso veio escrito para o aluno fazer a leitura, para ele entender que a matemática é importante, faz parte do dia a dia, e que ele precisa, né, e que ele precisa fazer as atividades que estão aí, essas atividades irão ajudar no desenvolvimento da capacidade dele pensar logicamente e resolver situações, problemas, certo? Então, essa parte, ela se mantém desde as edições anteriores. Então, vamos para o próximo slide. Eu vou deixar um pouquinho aí parado para a gente conversar. Retomando o que eu estava dizendo, na segunda parte do material, aparece, neste novo material do EMAI, aparece umas atividades que eles chamam de complementares, que são as trilhas de aprendizagem de língua portuguesa e de matemática, certo? Então, esse conteúdo desse material, chamado Trilhas de Aprendizagem, tem o intuito de auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem após o ano de 2020. E eles justificam essa agregação dessas duas novidades, né, trilhas de aprendizagem de língua portuguesa e matemática, a situação dos alunos ter vivenciado o ano passado apenas o estudo remotamente. Então, devido ao estudo remotamente em 2020, né, achou-se por bem, né, agregar no material do aluno trilhas de aprendizagens referentes à língua portuguesa e à matemática, certo? Então, podemos passar para o próximo slide. Aqui, para ficar bem claro para vocês, né, nós vamos explicar de verdade como fica esse material do aluno. Então, a gente vai ver nessa parte colorida, né, ao final de cada exemplar do material do aluno, volume 1, além dos anexos, as trilhas de aprendizagem. Então, o que acontece? Nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quintos anos. As trilhas de aprendizagem, no primeiro, segundo e terceiro ano, elas são as trilhas de língua portuguesa e de matemática, inclusive com as páginas aí, né? Então, nós temos matemática do primeiro ao terceiro e língua portuguesa do primeiro ao terceiro. Isso quer dizer que, devido à situação do ano passado, né, dos estudantes estudarem remotamente, foi acrescido no material do EMAI algumas atividades para que ele vá fazendo paralelamente os seus estudos. E eu entendo que, como o primeiro, segundo e terceiro ano pertence ao ciclo de alfabetização, é importante que as crianças ou que os estudantes tenham, além das atividades normais do ano, regulares do ano, que elas tenham também algumas atividades que elas possam fazer paralelamente para reforçar esse estudo. Então, a gente entende, no primeiro, segundo e terceiro ano, a gente ter essas duas disciplinas específicas, língua portuguesa e matemática. Já para o quarto e quinto ano, nós temos trilhas de aprendizagem só de matemática, para os quartos anos e para os quintos anos. Apenas um comentário aqui. No material do ler e escrever, né, também tem algumas novidades, mas no material do EMAI do professor, eu vou deixar claro aqui que não aparece essa complementação.
As trilhas de aprendizagem só aparecem como atividades complementares no material do aluno. Do professor, não aparece, por enquanto. Né? Pode ser que venha algum material anexo, mas esse material está mesmo no livro do aluno, para que o aluno possa, paralelamente, trabalhar as atividades como tarefas de casa, lições de casa, certo? Então, a gente pode passar para outro. Bom, eu acho que em relação ao material do aluno, né, fechando um pouco, essas são as duas novidades. Né? A mudança do título da capa, né, da colocação de um outro título, que é Currículo em Ação, a partir de agora, né, o nome dos nossos materiais, e esta novidade no livro, no interior do material do aluno, que são as atividades complementares das trilhas de aprendizagem. Tá? Então, agora a gente vai partir para o livro do professor. No livro do professor do EMAI, as novidades, não sei se seria um novo material, mas o nosso intuito aqui é a gente revisitar o material. Né? O livro recebe uma carta aí ao professor. Nesta carta temos um arrazoado do surgimento do projeto EMAI em 2012. Como foi a sua construção? Sabemos que o projeto EMAI é voltado aos estudantes e professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Tem como intuito a articulação entre o processo de desenvolvimento curricular em matemática, a formação do professor e a avaliação. E a gente considera, né, esses 3 elementos-chave que faz a promoção da qualidade da educação. Ao lado aqui a gente vê, né, da carta do professor, nós temos aí um texto, né, assim, assinado pela equipe EMAI. E é nesse texto, a equipe EMAI, ela explicita bem melhor o projeto, o que é o projeto. A equipe coloca a importância do professor ser o protagonista no desenvolvimento do currículo em sala de aula, na construção das aprendizagens dos estudantes. A equipe cita também a importância dos grupos de estudo de matemática em cada unidade escolar, atuando no formato de grupos colaborativos organizados pelo professor coordenador. Explicita também como fazer essas reuniões, tendo como pauta o estudo e o planejamento das trajetórias hipotéticas de aprendizagem a serem realizadas em sala de aula. E neste volume, que este é o volume 1, né, e à medida que a gente está apresentando aqui, esqueci de dizer, nós estamos nos reportando ao livro do aluno do 1º ano, mas todos os demais também acompanham, né, o desenho tanto do aluno quanto do professor. Nós vamos ter as 4 primeiras THA, das 8 unidades que serão propostas ao longo do livro, certo? Então, a gente não está falando nada diferente, mostrando nada diferente em relação ao material do professor. Mas é importante que a gente revisite, que a gente leia todo ano esse material quando chega na escola, quando chega para a gente, professor, para que a gente possa rememorar e para que a gente possa cada vez mais entender qual é o caminho que esse material leva. Próximo slide. Como a gente está conversando sobre o livro do professor, né, esse slide aqui mostra o sumário para a gente entender, né, e é claro, para quem já trabalha há vários anos, né, não é novidade, mas é importante que a gente cite aí o sumário, né, a gente pode visualizar aí as 4 trajetórias hipotéticas de aprendizagem,
definidas como unidade 1, 2, 3 e 4. E em cada unidade, a gente vai entender que existe as reflexões sobre as hipóteses de aprendizagem, nós vamos ver as habilidades, nós vamos ver as sequências, né? Esse sumário, ele é do livro do primeiro ano, como eu já disse. Bom, essa sequência apresentada está na ordem de como aparece no material do professor. Tudo bem? Podemos continuar. Esta outra parte que faz parte do material do professor, né, é uma outra coisa que eu quero dizer que é muito importante. Né? Como nós dissemos nos slides anteriores, este material ele tem a finalidade de ajudar o professor no planejamento das atividades matemáticas a serem realizadas em sala de aula, mas também serve de base para estudos, reflexões e discussões a serem feitas com seus colegas de escola e com a coordenação pedagógica, em grupos colaborativos. Vimos também que o material está organizado em trajetórias hipotéticas de aprendizagem, que é muito importante o professor entender o ciclo de ensino de matemática abreviado, que é apresentado no material do professor e que a gente está vendo aqui no momento, né, que foi feito por Simon em 1995. Esse organograma ajuda muito o professor na organização do trabalho. O professor, com base no seu conhecimento ampliado e compartilhado com os colegas, a THA é planejada e realizada em sala de aula. Neste processo, os objetivos do professor para a aprendizagem dos estudantes, o plano do professor para as atividades de ensino e as hipóteses do professor sobre o processo de aprendizagem têm uma importância significativa. Completa este ciclo a avaliação de conhecimento dos estudantes, que o professor deve realizar de forma contínua para tomar decisões sobre o planejamento das próximas sequências. O que a gente está querendo dizer? Que o professor, sempre que puder, e sempre eu acho que deve, retomar esse ciclo de ensino abreviado para poder planejar sempre as suas atividades e entender muito de como é trabalhar este material do EMAI. Próximo. Seguindo o material do professor, nós vamos encontrar agora o quadro de habilidades e objetos de conhecimento da sequência. No caso aqui, nós estamos apresentando o exemplo do livro do primeiro ano. Esse quadro apresenta, nós vamos ver aí, a unidade temática, que são os números, temos as habilidades e temos o objeto de conhecimento. Nós fizemos só um recorte. Por quê? Porque todas as unidades temáticas são apresentadas desta maneira, né, e são colocadas as habilidades e objetos de conhecimento que serão trabalhados durante este ano de 2021. Certo? Podemos passar para outra. Bom, uma outra parte muito importante que compõe o livro do professor e que não teve modificações, mas que a gente prioriza em dizer sim e tentar revisitar esse material do professor para que todos nós e todos os professores se lembrem que uma parte muito importante deste material, antes de o professor iniciar a aplicação das atividades, né? Mostra a importância do professor estudar, de apropriar-se desses conhecimentos que antecedem o ensinar das atividades impressas no material do aluno. Todas as 4 trajetórias hipotéticas de aprendizagem do volume 1 é acompanhada com as reflexões sobre hipóteses de aprendizagem das crianças. Não tem como o professor começar a unidade 1 sem ler com compreensão esse texto. Esta reflexão, ela apresenta uma breve síntese da unidade temática
a ser trabalhada com os estudantes. No caso aqui, a unidade são os números. O professor, lendo e estudando estas reflexões que antecedem cada trajetória hipotética de aprendizagem, ampliará seu conhecimento sobre os estudantes, sobre os estudos realizados nos últimos anos sobre o ensino de números. Este material é muito pertinente para que o professor coordenador também busque conteúdos para pautas da sua formação de EMAI nas escolas. Só lembrando que a cada unidade, que já foi dito, mas só lembrando que a cada unidade trabalhada aparece as reflexões sobre aprendizagens. Então, isso quer dizer que o professor, ele tem toda uma formação, todo um material anterior ao começo, ao início de cada sequência que ele for fazer. É muito importante que ele leia, ele retome a leitura toda vez. Não é porque já está há vários anos em sala de aula, que já trabalha com o material do EMAI há muito tempo, que vai pular essa parte. É muito importante que se retome a leitura, porque toda vez que nós revisitamos, nós lemos aquilo que a gente já leu em algum outro momento, clareia muito mais, a gente entende muito mais sobre aquilo que a gente precisa trabalhar. Próximo slide. E dentro dessa parte de reflexões, né, desse espaço que tem no material sobre hipótese de aprendizagem nos estudantes, aparecem também os procedimentos dos professores, e aparecem todos os anos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano dos materiais. Então, todos os materiais, eles apresentam os procedimentos dos professores em cada final dessas reflexões sobre hipótese de aprendizagem. Então, os procedimentos aqui também deverão ser relidos, né, deverão ser refletidos e deverão ser usados. O professor precisa preparar o seu plano de aula, preparar as suas atividades, tendo como base esses procedimentos de trabalho, né? Colocar também a necessidade de agregar as propostas do livro didático que complementam o seu trabalho com os estudantes. Então, a gente pode e deve agregar as atividades do livro didático, desde que ele converse com essas atividades do EMAI que a gente está trabalhando, tá bom? Seguindo, então, nosso próximo. Aqui a gente só exemplificou, continuamos com o exemplo do material do volume do primeiro ano, né? E aí é um pedacinho para vocês enxergarem de tudo isso que eu venho falando, né? A unidade é 1, o plano de atividades está aí, é a sequência 1, e essa sequência é contagens e brincadeiras. Nós estamos enxergando as habilidades da sequência, quer dizer, o professor, ele sabe que ele vai trabalhar esta sequência e vai trabalhar estas habilidades que os meninos deverão vencer, certo? Então, é muito importante, e a gente só colocou um pedacinho, né? Mas a gente vai ver mais para frente a composição, né, de cada sequência, certo? Isso aqui só foi um pedacinho para vocês enxergarem de como é colocado isso no material. Próximo. Aqui, o que eu vou fazer é um resumo, eu vou mostrar para vocês, não é um resumo, mas é uma sistematização do que eu fui falando até agora. Eu fui falando tudo em pedacinhos. Então, agora, diante do volume 1 do EMAI, a composição do material do professor. Então, aqui dá para a gente visualizar tudo que eu fui esmiuçando antes, aqui a gente vai ver no fechamento. Então,
dentro do EMAI, volume 1, qual é a composição desse material aí do professor? Então, nós vimos que tem aquela carta ao professor e, ao mesmo tempo, né, da equipe do EMAI, as duas coisas. Então, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o sumário, né? O sumário apresenta como que eu posso falar? Nós enxergamos todas as sequências que serão desenvolvidas, né? Depois nós temos o ciclo de ensino de matemática abreviado do Simon, que foi o que eu disse antes, que o professor precisa sempre estar revisitando, estar lendo e entendendo cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem. Depois nós temos o quadro de habilidades e objetos de conhecimentos envolvidos na sequência. Então, esse quadro, ele apresenta todas as habilidades que o aluno terá que vencer no ano. A cada unidade apresentada, há reflexões sobre hipóteses de aprendizagem das crianças. Eu acabei de dizer da importância do professor ler antes de começar a aplicação das atividades, né? Ele precisa ler essas reflexões. Quais são as hipóteses de aprendizagem das crianças, por exemplo, quando eu vou desenvolver a unidade números, né? Então, esse texto me dá todo um apoio de entendimento. Depois eu vou para a apresentação da atividade para o professor. Então, é apresentado para o professor, né, essa atividade. A organização da turma. Então, como que eu vou trabalhar essa atividade 1.1? Como é que eu trabalho ela? Eu vou trabalhar em duplas? Eu vou trabalhar em trios? Ou eu vou trabalhar no coletivo? Né? Também vem essa orientação no material do professor. E depois, conversa inicial. Como que eu vou abrir uma conversa com meus alunos sobre números? O que eu vou dizer para eles? Que perguntas eu vou fazer? Né? Como eu vou trabalhar essa conversa? Então, o professor ele tem a necessidade, não, ele precisa estudar esse material toda vez que ele for preparar a sua aula. Então, ele tem que perpassar por tudo isso para poder organizar o seu plano de aula e trabalhar com o livro do aluno. E tem o desenvolvimento e intervenções. Então, como eu vou seguindo passo a passo as atividades oferecidas aos alunos? E quais intervenções eu faço e em que momento, se for necessário? Né? Porque, às vezes, existem intervenções que o professor adianta em fazer e não há necessidade. Então, precisa deixar as crianças trabalharem e, à medida que eles forem necessitando, o professor tem, de alguma maneira, algumas ideias de como trabalhar certas intervenções. Tá? Então, o material traz isso. E aqui embaixo, e aí depois, tanto do primeiro ano, gente, quanto do segundo ano, né, quanto do segundo, quanto do terceiro e quanto do quarto e quinto anos, nós vamos ter o mesmo desenho, né, o mesmo desenho para explicar. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro ano, tá? Vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a questão de como aparece, né, as THAs nas unidades 1, 2, 3 e 4. Existem algumas, eu posso dizer, características, vou dizer assim, que perpassa por isso. Por exemplo, a TH1, ela trabalha com 5 sequências, no caso. Então, o professor, eu acho assim, que ele precisa conhecer todo o material, ele precisa olhar para tudo isso, ele precisa saber o que ele tem na mão, para ele poder saber que, por exemplo, na unidade 1, ele vai trabalhar 5 sequências, e cada sequência, ela trabalha atividades de 1 a 5. Então, eu posso perceber que isso aparece na unidade 1. Só que quando eu vou para a unidade 2, a segunda THA, eu já tenho diferente, eu só tenho 4 sequências, tá? Que também trabalha, né, atividades de 1 a 5. Por exemplo, a sequência 6, ela começa na 6.1 e vai até 6.5. Mas isso não é assim
como que eu posso dizer? É uma regra, porque a gente já viu que já saiu fora, né? A unidade 1 tem 5 sequências, a unidade 2 tem 4, né? E a unidade 3 tem 4 e a unidade 4 também tem 4. Então, somando aí as sequências, nós totalizamos 17 sequências que, no caso aqui, né, sempre trabalham de 1 a 5 atividades cada sequência. Tudo bem? Esse seria o desenho, né, ou seria o raio-x do primeiro ano. Aí podemos ver o segundo. O segundo ano, ela já parece um pouco diferente, né? Então, ela também tem a unidade 1, ela possui 5 sequências, no mesmo andamento que eu disse, né? Só que veja a diferença de atividades, se vocês forem olhar. A sequência 1, ela começa na 1.1, mas ela vai até 1.6. Já a sequência 2, logo abaixo, começa no 2.1, mas vai até o 2.4. Tá? Então, essas observações, o professor precisa saber, né? Ele precisa ler, ele precisa conhecer essas sequências para poder saber que tem um início e como que vai terminar, né, essa unidade. Né? Ela começa vamos supor, na unidade 1, na sequência 1, mas ela, em cada sequência, as atividades têm uma variação. Tá? Então, isso vai aparecer no segundo ano. Podemos ir para o terceiro? Vai aparecer no terceiro, né? E no terceiro, eu esqueci de dizer, mas todo esse trabalho, né? A cada ano, vocês estão vendo que a composição do material é a mesma. Vocês estão vendo que tem carta ao professor, tem sumário, tem o ciclo de... Então, o que quer dizer isso? É uma constante. O trabalho desenvolvido com o material do EMAI é um material muito bom, é um material que acompanha a formação, que ajuda na formação do professor e também na aprendizagem do aluno. Né? O terceiro ano também segue isso, né? Tem as sequências, né? Com a variação que eu já disse, todas elas. Está muito bem explícito aqui, explicado, né? Para vocês entenderem. O que precisa é que o professor leia, ele revisite tudo isso, para que ele possa cada vez mais entender como se processa, né? Como se processa o ensino da matemática e como se trabalha com ele, né? Com os estudantes, tá? Aí podemos passar para o quarto ano, segue a mesma orientação, a gente quer deixar aqui para vocês, né? Porque cada professor trabalha aí com um ano, e já pode visualizar o trabalho, né? Do que consta, do que está composto no seu material aí. E aí nós temos também o quinto ano, tá? Porque segue o mesmo procedimento. Bom, gente, eu espero ter explicado de uma maneira clara, né? Talvez possa ter parado dúvidas, mas eu só queria reforçar de novo que no material do aluno de 2021, vocês procurem conhecer, procurem olhar, procurem ver as atividades complementares, chamadas como trilhas de aprendizagem. Olhem que essas atividades estão articuladas com as atividades do livro regular, certo? É apenas uma extensão, é uma ajuda para o aluno que veio, né, de 2020, somente com o ensino remoto. Então, que o professor possa aproveitar essas trilhas de aprendizagem para reforçar a aprendizagem dos estudantes. Bom, e neste momento eu passo a palavra para minha amiga Lucimara, minha parceira, para dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa formação de hoje do EMAI. Muito obrigada.
Obrigada a você, Dilma, pela explanação do novo material, do aluno principalmente, mas revisitando o material do professor também, e destacando aí a grande importância dos estudos constantes, né? O professor não pode parar de estudar, o professor coordenador é o mediador desses grupos colaborativos ou dessas ATPCs que acontecem na intimidade da escola, digamos assim. E apresentamos agora a atividade 3, trazendo um pouco dos registros matemáticos e planejamentos constantes. Nós vamos destacar aqui um estudo, uma pesquisa que Lourdes Serrazina, uma pesquisadora portuguesa, faz e continua fazendo, né, desde quando ela se tornou professora. Então, a gente traz aqui um excerto, né, uma visão que ela teve em 2012 sobre o professor que ensina matemática no ciclo de alfabetização. Ele necessita ter conhecimento do currículo de matemática. Nós não podemos nos esquecer disso, né? O professor PEB1, ele é polivalente na sua formação, mas, minimamente, ele precisa ter conhecimento do currículo de matemática com o qual ele vai trabalhar diante de seus alunos. Então, ela destaca aqui que é preciso identificar a matemática essencial e pertinente. Não adianta o professor ficar batendo numa mesma tecla naquilo que os meninos e meninas já sabem. O que é preciso é avançar. E, para isso, o que nós trazemos aqui como um destaque também é o próprio currículo paulista, é um documento oficial, é um documento com o qual foi criado a partir da BNCC, que nós sempre trazemos à tona nas nossas formações, e a partir da página 301 deste documento, nós temos a especificidade da matemática que os professores precisam saber, precisam estudar, precisam se aprofundar cada vez mais, como bem disse a Dilma. A gente não pode parar de estudar. Em todas as atividades que nós vamos oferecer às crianças, nós precisamos estudar antes. Nós precisamos estudar enquanto profissionais e nós precisamos estudar enquanto visão de aluno, enquanto habilidade a ser desenvolvida por todas as crianças. Então, neste material, que é o currículo paulista, né, especificamente do estado de São Paulo, nós teremos as unidades temáticas que a Dilma já falou, né, que são os números, a álgebra, a geometria, o espaço e forma, né, dentro dos estudos dessa geometria, as grandezas e medidas e a probabilidade e a estatística, que antes nós falávamos como tratamento da informação. Então, de posse desse documento oficial, nós vamos articulando estudos paralelos com o material do EMAI, que veio reformulado, né, na parte do aluno, mas que traz também um referencial de tantos e tantos autores ali a cada desenvolvimento de sequência, como a Dilma já demonstrou. Bem, ainda dando essa importância ao documento oficial, nós não podemos também deixar de lado as avaliações, sejam elas a inicial, a diagnóstica, que é a de entrada, né, que nós fizemos há pouco tempo, e todas as outras internas, né, que o professor costuma fazer com seus alunos. O próprio material do EMAI traz uma espécie de avaliação a cada final de desenvolvimento de THA. Então, isso é uma forma de medir, de observar o que é que a turma, né, o que é que as suas crianças estão trazendo já de aprendizado, já foi vencido, já desenvolveu tais atividades, e o que ainda é preciso reforçar enquanto ensino de conceitos, né? Ou não foram bem desenvolvidos por eles, ou muitas vezes nós, professores, que somos, né, um tanto quanto imediatistas, temos um pouco de pressa, mas nós precisamos voltar e desenvolver novamente uma ou outra atividade dentro da sequência proposta pelo EMAI. Então, assim, olhando para essas avaliações
para esses resultados obtidos, nós vamos fazendo esse balanço, né? O que precisa ainda ser novamente trazido à tona e o que já foi vencido, já foi compreendido, aprendido pelas crianças. É importante também destacar aqui que os estudantes aprendem de modo diferente, né? Todos nós, na verdade, aprendemos, nós adultos, os estudantes do CEJA, não importa, né? Todos nós somos diferentes e temos tempos diferentes de aprendizagem. Então, não basta que o professor repita basicamente as mesmas estratégias. Ele tem que mudar o seu modo de ensinar, trazendo aqueles mesmos objetos de conhecimento, mas inserindo ali, por exemplo, um jogo ou uma nova estratégia que desperte na criança, estimule a criança a aprender aquilo que não foi muito bem compreendido. E ainda destacamos que será necessário criar uma espécie de estranhamento e novas estratégias de ensino para que assim as crianças se sintam a todo tempo desafiadas e então elas avancem nessas aprendizagens. Bom, quando a gente fala, né, constantemente de ambiente alfabetizador e ambiente matematizador, é algo que já está intrínseco nas nossas salas de aula. A gente bem observa quando vai fazer aqueles momentos de conversa com o professor coordenador ou mesmo com os professores em suas salas de aula, e nós vemos que existe sim um vasto ambiente, tanto alfabetizador como matematizador, mas aqui nós vamos trazer a importância de se desenvolver um ambiente favorável à comunicação. Então, é lógico, nesse tempo de pandemia, nós estamos um tanto quanto mais restritos em estar em duplas, em trios, em pequenos grupos, mas nós precisamos pensar e articular algumas estratégias no sentido de quando um professor, por exemplo, vai oferecer uma atividade, uma aula remota, que ele possa juntar ali naquele momento de WhatsApp, por exemplo, de Zoom, de Teams, né, o aplicativo que ele está habituado a utilizar em suas aulas, que ele junte 2 ou 3 ou 5 crianças para que elas possam dialogar, mesmo que remotamente, para que uma possa ouvir o que a outra fala, o que uma descobriu e o que a outra ainda não enxergou nas suas descobertas, e o professor ir mediando essas conversas. Então, esse ambiente favorável à comunicação, a esses confrontos de ideias, né, a uns debates de vez em quando, ele precisa ser desenvolvido, porque quanto mais essas crianças oralizarem aquilo que descobrem, aquilo que escrevem, aquilo que vão ao passo do desenvolvimento das atividades registrando, isso vai trazendo uma riqueza na aprendizagem de cada uma delas. E isso eu estou dizendo, não é confortável, não é muito fácil, mas a gente precisa permitir que as crianças tenham esse momento para oralizar aquilo que vão descobrindo, ou aquilo que são convidadas a responder ao professor, ou a complementar a ideia de outro colega que no momento ali da interação esteja acontecendo. Bem, nós temos algumas intencionalidades aqui, através desse momento, né, de comunicação e de confronto de ideias. Então, vejam, que vocês, na verdade, professores, né, diante das crianças, consigam ativar esses conhecimentos prévios de cada uma delas, estabelecer as expectativas desejadas, oportunizar a construção dos conhecimentos, evitando antecipações desnecessárias. Como eu disse, né, nós somos imediatistas, então muitas vezes nós é que acabamos respondendo a algumas coisas ou dando pistas muito fáceis, mas a gente precisa evitar esse tipo de colocação ou situação, né, que pouco ou nada contribuem para o conhecimento que as crianças vêm construindo ou já construíram. Escutar constantemente e cuidadosamente as crianças, elas precisam ter vez e voz, fornecer algumas sugestões adequadas
e observar e avaliar o processo. Então, isso é uma constância na nossa vida de professor. Como a Dilma disse, nós precisamos seguir algumas regras que o material do EMAI sugere e propõe, e nós não podemos perder de vista estas intenções que nós todos deveríamos e devemos ter diante de cada aula, de cada atividade a ser desenvolvida. E a gente destaca também que à medida que o professor vai ajustando o seu discurso às questões apresentadas pelos estudantes, contribui para que eles construam novos conhecimentos. Essa postura em nada se parece com a transmissão ou informação de conceitos e teorias. A vida das ações docentes se sustentam no preparar e planejar cuidadosamente as aulas semanalmente. Então, aquele plano de aula, aquele plano de atividades que vocês vêm fazendo desde 2020, precisam ser cuidadosamente construídos, tendo como uma base, né, um apoio, esses documentos oficiais, estes materiais didáticos, para que as aulas sejam cada vez mais instigantes, desafiadoras e gostosas, porque é isso que as crianças respondem para nós quando a gente sempre pergunta, né? O que você acha desse material, desse livro, dessa aula? Eles gostam de matemática, coisa que há 20, 30 anos a gente não ouvia de nenhuma criança. Bem, partindo agora para a atividade 4, nós vamos observar algumas habilidades e objetos de conhecimento. Nós destacamos aqui duas habilidades, duas envolvendo o primeiro bimestre, uma do segundo ano, uma do terceiro ano. E propositadamente elas trazem o resolver e elaborar situações problema, sejam de adição, de subtração, e, enfim, a ideia que está envolvida nisso, né, e que as crianças utilizem os materiais manipuláveis que estão ao seu redor e que coloquem em jogo as suas estratégias, os seus conhecimentos e as suas formas de registro. Bom, por que é que nós trouxemos isso aqui, né? Tendo como objeto de conhecimento os problemas, né, envolvendo tanto as situações de adição e subtração, como de multiplicação e divisão, mas o que nós queremos ressaltar são esses dois verbos, o resolver e o elaborar, que é o que está lá no excerto da BNCC que nós iniciamos hoje a TPC. Então, vamos olhar um pouquinho como é que algumas crianças se colocam frente a esse convite. Resolva num dado momento ou elabore no outro determinado momento. Então, aqui a gente olha uma resolução de situação-problema colocada a uma dada criança. Então, vejam, a galinha vermelha precisou de 5 dias para botar 10 ovos. Na sua opinião, quantos ovos ela botou por dia? Não é um problema tão convencional, né? Uma situação que precisa ser lida mais de uma vez, precisa ser elaborada mentalmente e precisa ser explorada, né? Nós aqui observamos que a criança, está muito clarinho, é lógico, mas dá para a gente ver que ela responde, né? Mas depois que ela faz um esboço ali do botar de ovos da galinha. Então, veja, que no primeiro dia, a galinha dessa criança, né, botou 2 ovos, no segundo dia 2 ovos, no terceiro, no quarto e no quinto dia, mais 2 ovos em cada um deles. Então, ela responde, eu descobri que a galinha colocou 2 ovos por dia. Ela chega, né, a uma resposta convincente, a uma resposta adequada, correta, e a gente observa aqui que ela lê, ela escreve ou desenha, e ela revela não apenas os procedimentos, as estratégias que estão sendo desenvolvidas, como também os conceitos que ela domina e as dificuldades que encontra. Aqui, notadamente, ela não encontrou dificuldade alguma. Mas, vejam que Kishimoto, que é uma outra pesquisadora, é brasileira, né, apesar do sobrenome oriental,
ela se debruça nas pesquisas de crianças bem pequenas, da educação infantil, e se estende, se adentra até primeiro ano do ensino fundamental. Ela diz que quando as crianças escrevem ou desenham o que vivenciaram, elas estão em intenso letramento com gestos, sons, grafismos, como desenhos, rabiscos e letras, números, fórmulas lógicas. Então, de novo, a importância da criança expor o que pensa, seja oralmente, seja através de desenho, seja já respondendo, né, alfabeticamente. Então, a criança precisa expor o que pensou. Ela precisa oralizar, muitas vezes, se ela não tem domínio ainda da escrita. E agora, a gente observa aqui uma outra resolução que também é correta, a gente pode analisar como correta, ela chega numa resposta, né, esperada, mas de uma outra maneira. Então, é a mesma situação, problema da galinha que vai botar ovos. Então, na sua opinião, quantos ovos ela botou por dia? Então, essa outra criança, ela colocou, né, expôs aí através dos desenhos. Ela colocou 2 ovos no primeiro dia, 3 ovos no segundo dia, mais 3 ovos no terceiro dia, 1 ovo no quarto dia, 1 ovo no quinto dia. E ela também chega numa resolução esperada, de uma forma diferente da outra colega. E como isso é importante que seja conversado, seja demonstrado, que não existe uma forma única de se resolver situações que nos são colocadas. Nós temos tempos e maneiras diferentes de aprender. Então, aqui estão 2 exemplos dessas maneiras diferentes que cada criança vai aprendendo. Kishimoto, então, também nos dá uma pincelada aí, né, de teoria, de conceito, dessa maneira de registro que as crianças vêm fazendo. Então, as várias formas de registro possibilitam a produção de sentidos próprios do objeto matemático pelas crianças, a produção e significados compartilhados entre estudantes e o professor no contexto de aula e a reflexão do professor sobre a prática. O saber dizer depende do saber fazer, e o saber escrever do saber interiorizado da criança. Vejam o quanto isso é profundo, vejam o quanto isso é bom para a criança enquanto aprende, é bom para o professor enquanto observa o aprendizado da criança. Então, quando nós trazemos aqui pesquisadores, e hoje serão vários, né? Vocês vão ver vários sobrenomes aqui, uns já conhecidos, outros nem tanto. É bom que a gente depois dê uma olhadinha nas referências bibliográficas, que também a gente deixa disponível nesse arquivo de PowerPoint, para uma futura, um futuro momento de estudos mais aprofundados, né? Eu sei que esse momento nosso de ATPC é muito corrido, mas vale a pena, num momento que a escola de fato necessite estudar um pouco mais de matemática, se aproprie dos livros ou dos artigos que ali estão disponíveis, indicados, e façam uma leitura mais completa, um estudo mais aprofundado, porque a gente vai descobrindo coisas fenomenais e a gente vai se encantando com o que as pesquisas nos mostram, de quanto aprendizado, de quanto as crianças são capazes de fazer, e nós nem supomos toda essa grandeza e toda essa grandiosidade mesmo de conhecimento que vai se caracterizando em cada momento de interação professor-aluno, aluno-aluno, professor e professor. Quando, então, nós saímos do campo da resolução e partimos para a elaboração, porque as crianças são convidadas no nosso EMAI a elaborarem também situações problema. E vejam que aqui tem um exemplo muito clássico, né? Que em dupla, as crianças, e mesmo em momentos que a gente já fez orientações técnicas, a gente já propôs que os professores escrevam, né? Façam, construam 2 problemas diferentes que possam ser resolvidos pela conta 37 mais 12 igual a 49. Então, aqui a gente vai ver 2 exemplos que crianças de uma faixa etária
de segundo, de terceiros anos construírem. Fabrício tem 49 chaveiros, sendo 12 de metal e os demais de plástico. Quantos chaveiros de plástico Fabrício tem? Então, é uma maneira de envolver aquela situação matemática ali em cima, aquela sentença matemática, melhor dizendo, dentro de uma resolução de problema, de uma situação onde uma outra pessoa pode ser convidada a resolver e chegar naquela sentença matemática. E um outro exemplo, Vitor e Vinícius são irmãos. Eles têm 37 quebra-cabeças e 12 tipos de cubos mágicos. Quantos brinquedos eles têm? Então, esse é mais corriqueiro, mais comum, mas é válido também, né? Nessa resolução, a gente acaba chegando naquele algoritmo inicialmente proposto ali. E aqui, a gente traz, né, que o importante é que as duplas possam vivenciar e identificar formas diferentes de resolver um mesmo problema, sinalizando a relevância da exploração das estratégias pessoais por meio da socialização desses procedimentos. Ainda olhando, né, para as habilidades dos objetos de conhecimento, nós trazemos agora um autor que pode ser pouco conhecido entre nós, mas é um australiano, Scott-Mosey, tem um nome estranho, mas ele é bem bacana também, ele traz algumas ideias muito próximas de outros autores que nós já conhecemos, e nós quisemos trazer aqui porque ele é um dos defensores da investigação nas aulas de matemática. Então ele diz que esse ambiente propício, né, à aprendizagem precisa ter, através do olhar e da criação do professor, esse ambiente problematizador que propicia a aprendizagem matemática. Essa comunidade de aprendizagem compartilhada por professor e estudantes. Essa comunidade pode ser entendida como um cenário de investigação, tal qual proposto por ele, em 2000, e que defende um espaço de aprendizagem em que os estudantes possam matematizar, ou seja, formular, criticar e desenvolver maneiras matemáticas de entender o mundo. As crianças podem formular questões e planejar linhas de investigação de forma diversificada. E a gente muitas vezes duvida disso. Mas, diante das pesquisas e diante de tudo aquilo que vocês coletam nas aulas, a gente observa com muita riqueza todo esse ambiente, toda essa comunidade se desenvolvendo. Investigar é experimentar coletivamente, ler, escrever e discutir matematicamente, levantar hipóteses, buscar indícios, observar regularidades, registrar resultados provisórios, compartilhar diferentes estratégias via procedimentos, construir e ouvir argumentos matemáticos, conceituar. Vejam quantas coisas estão envolvidas aqui quando a gente é convidado a fazer algo de matemática. Em Boa Vida, que é também uma outra autora que nos traz uma riqueza na educação portuguesa, ela nos diz que investigar é experimentar coletivamente, ler, escrever e discutir matematicamente. Levantar hipóteses, buscar indícios, observar regularidades, registrar esses resultados provisórios, compartilhar diferentes estratégias via procedimentos, construir e ouvir argumentos matemáticos, conceituar. Observamos um momento de comunicação do raciocínio de estudantes que procuravam, sem que houvesse diálogo entre eles, obter o resultado da adição 9 mais 11. Então, tudo isso que eu reforcei na investigação, no coletivo dessa comunidade, nós vamos observar agora, e com uma riqueza de detalhes que a gente fica muitas vezes de boca aberta. Então, 4 estudantes verbalizaram a forma por meio da qual efetuaram a adição e, com isso,
deram ao professor pistas a respeito do que sabem sobre números. Então, vejam bem. A Bárbara diz que 9 e 9 são 18, mas mais 2 são 20. Então, 9 mais 11 são 20. Eles sempre vão oralizar através de seu raciocínio, de suas estratégias, naquela resolução 9 mais 11. A Adriana pensa um pouco diferente. 7 e 7 são 14, portanto, 8 e 8 são 16, 9 e 9 são 18, assim, 9 mais 11 deve ser igual a 20. Olhem Danilo, 11 e 11 igual a 22, 10 e 11 igual a 21, 9 e 11 igual a 20. Então, as duas primeiras meninas se apoiaram nas adições, naqueles fatos fundamentais, né, fatos básicos, que nós também temos em diversos materiais didáticos. É sinal que a professora delas faz isso constantemente, elas se apoiam em adições de números iguais, principalmente, e vai movimentando depois uma das parcelas, e o Danilo, ele vai se apoiar tanto na adição como na subtração. Vejam o Juliano. 11 e 9 mais 12, 13, 14, 15, até chegar a 18, 19 e 20. Ele usa o recurso da sobrecontagem. Ele vai contando a partir de um número dado, que no caso é o 11, até ele chegar no 20. E ele sabe o resultado, então, a parcela que falta ali, né? Ao possibilitar verbalizações desse tipo, em que o cálculo mental está implícito, criam-se oportunidades para investigarem novas relações entre os números e as operações. Nós partimos agora para a atividade 5, que é a última dessa nossa TPC, onde nós vamos olhar um pouquinho para as estratégias que levam ao erro. Há várias situações que dificultam a construção e estratégias resolutivas e que, consequentemente, conduzem os estudantes a erros. Então, vejam, já há muito tempo nós trazemos em algumas das nossas reflexões que existem alguns tipos de erros que são ou da dificuldade em entender os enunciados e praticamente em ler esses enunciados, que é a dificuldade linguística, e que existem erros decorrentes à natureza própria da matemática. Então, quando nós, professores, vamos analisar, vamos corrigir as atividades propostas, nós temos que levar isso em conta. Se aquela determinada criança ainda não sabe ler e acaba errando a proposta colocada porque não sabe ler, ou lê com muita dificuldade e não compreende o que aquela situação, problema está questionando, ou se ela já lê, já é autônoma nessa leitura, já compreende os enunciados e por algum escorregão, algum deslize, alguma distração, ela errou matematicamente. Então, vamos observar e vamos estruturar esse nosso pensamento agora, através de mais um pouco de explanação. Os erros de natureza linguística indicam dificuldades de compreensão de textos, considerando que o enunciado dos problemas é um texto, seja ele representado de modo oral ou escrito. Os de natureza matemática são os decorrentes de limitações na compreensão de conceitos envolvidos, impedindo o estabelecimento das relações necessárias para a solução do problema. O meu avô cria no quintal do sítio porcos e galinhas. Ontem, quando fui visitá-lo, contei no quintal 5 cabeças e 14 pés. Quantos porcos e galinhas estavam no quintal do meu avô? Vejam, uma situação, problema também não muito comum,
que meio que desestabilizam crianças e até mesmo professores ao se depararem com algo que não está simplesmente posto. Eu preciso organizar-me mentalmente, organizar talvez desenhos que me facilitem ou que me conduzem para uma resolução e uma resposta para essa pergunta do problema. E a gente vai ver aqui alguns erros e depois algum tipo de acerto também. Eu sei que já tem gente tentando resolver, né? Se a gente tivesse um chat aqui, ao vivo, já teriam colocado algumas respostas, mas vamos analisar duas situações em que crianças foram convidadas a resolver. Diante dessa imagem, né, os porquinhos e as galinhas lá do sítio do avô, vejam que, equivocadamente, uma criança desenhou 1, 2, 3, 4, 5 porcos, que são as 5 cabeças, mas ela também desenhou as galinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galinhas. Já ultrapassou o total de cabeças que foi solicitado no problema, né? Então, ela só se baseou em 5 cabeças, mas só de porco, e nos 14 pés que foram das galinhas. Ela não levou em conta que precisava ser total de cabeças e total de pés. Vejam que aqui a gente aponta o erro de natureza linguística, né? É uma natureza de entendimento, de leitura compreensiva. Vejam que num outro desenho, né, de uma outra criança, a gente vê algumas intenções, né? Ela desenha ali a cabeça, que a gente acha que é do porco, né? Então, 1, 2, 3, 4. Por que a gente supõe que cabeça de porco? Porque embaixo ela coloca risquinhos que talvez sejam os pés de porco. Mas aí ela retira uma cabeça, não fica muito feliz, porque ao contar, talvez ela estranhe algum número. Então, ela mantém 1, 2, 3 cabeças de porco com os seus 4 pés e desenha 2 cabeças de galinha, mas aí ela faz uma porção de pés aqui embaixo. Vejamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pés. A gente também supõe que esse é um outro tipo de erro, né? A gente já observa aí que não houve um acerto para a situação problema, mas aqui é um erro de compreensão matemática, do conceito matemático. Ela se atrapalha aí na quantidade das cabeças, na quantidade de pés, né? Mas a gente também tem algumas pesquisas de Guérius e Ligeski, que são duas pesquisadoras, estudiosas brasileiras, curitibanas, que indicam os seguintes fatores diante daqueles erros que nós enxergamos ali e de outros tantos que vocês enxergam diante da solicitação de resolução de problemas de seus alunos. Então, o que é que levam os estudantes a esses tais erros? A ausência de compreensão ou compreensão inadequada na leitura. O estudante não compreendeu o que leu e, consequentemente, não identificou uma situação a ser resolvida matematicamente. Ou seja, não pode desenvolver estratégia alguma de resolução. E também apontam a ausência ou equívoco de compreensão matemática. O estudante compreendeu o que leu, mas não identificou o conceito matemático que o resolve. Ou, em alguns casos, até identificam, mas se equivocam, né? Ou se distraem no momento de fazer, é alguém que chama, ou é um barulho externo, enfim. Ele se confunde em algumas das suas estratégias e também acaba errando. Vamos ver, então, uma estratégia correta. Situação problema é a mesma, né, dos porcos e galinhas lá do sítio, e solicita quantos 5 cabeças e 14 pés. Então, quantos porcos e quantas galinhas estavam no quintal do avô. Então, aqui, uma criança
ela chega à resposta, né, de 1, 2, 3, 4, 5 cabeças, que está aqui desenhada, né, ela utilizou o desenho como estratégia, como procedimento pessoal dela. Então, ela chegou ao resultado de 5 cabeças e registrou aqui o número 5 e o desenho de cabeça do lado direito da folha. E chegou ao total de 14 pés. Vejam que pé, né, ela colocou como um pé de humano, né, não foi propriamente um pezinho de porco ou o pezinho da galinha lá, mas ela chegou à conclusão de 14 pés. Por quê? Porque ela sabe que tem que somar cabeça de porco com cabeça de galinha e pé de porco com pé de galinha. Então, do lado esquerdo, ela registra a quantidade dos pés e ela chega aqui na resolução assertiva, na resposta correta dessa situação problema. E a gente fica, lógico, sempre muito feliz quando isso tudo é coletivamente colocado para que todas as crianças observem estratégias diferentes das suas, mesmo que ela tenha acertado, mas que outro coleguinha demonstre como foi que ele fez e como é que ele chegou na mesma resposta de um outro colega. O professor precisa propiciar esse momento da comunidade que se expõe, da comunidade que se oraliza, da comunidade que troca as informações e as estratégias. Já estamos concluindo essa ideia e analisando. Erros de compreensão do contexto delineado pelo problema ocorrem e são bastante comuns. Nesses casos, deve-se retornar à busca de sentido da situação. Devemos atentar para verificar o que os estudantes erraram. Isso pode ser ocasionado por um erro de cálculo, uma distração, como eu já disse, ausência de compreensão ou compreensão equivocada, tanto no enunciado como do conhecimento matemático a ele pertinente para a resolução, para a solução. Para cada uma das possibilidades, há estratégias de intervenção pedagógica. De fato, os processos resolutivos das crianças dizem muito sobre como estão aprendendo e a resolução de problemas e de situações problema possibilitam ao professor identificar se respostas numéricas obtidas representam aprendizagem efetiva. Um já conhecido nosso, Verneau, também traz para nós uma afirmação que conceitos não podem ser compreendidos de modo isolado, mas sim a partir de campos conceituais. Isso implica em considerar que conceitos, como por exemplo de adição e subtração, envolvem e são envolvidos por situações, estruturas, operações de pensamento e representação que se relacionam entre si. Assim, adição e subtração fazem parte de um mesmo campo conceitual, denominado aditivo. Do mesmo modo, multiplicação e divisão fazem parte do campo conceitual denominado multiplicativo. Mas nós vamos adentrar nesses campos futuramente, em futuras ATPCs. Por hora, nós vamos encerrando a nossa ATPC e trazendo, lógico, Paulo Freire, lá em 2005, nessa citação, que ensinar é criar oportunidades, para a produção e construção de conhecimento. Nesse sentido, a dialogicidade é o caminho para se construir essas possibilidades. A relação dialógica que necessita ser estabelecida em sala de aula envolve a compreensão de que, em uma investigação, todos se envolvam em uma relação horizontal e em que todos aprendam, professores e estudantes, em que o que detém mais experiências ou mais conhecimento sobre um assunto contribui com seu saber e ajuda os outros a avançar. Para Freire, a dialogicidade é uma prática, a praxis libertadora.
Nós encerramos aqui a nossa TPC, oferecendo os recursos do currículo paulista, como mostramos, do currículo em ação, do material que a Dilma expôs na versão digital, as habilidades essenciais que a SEDUC pensou das habilidades gerais, a plataforma Dragon Learning, que ainda está disponível para que as crianças façam os seus desafios matemáticos, o Centro de Mídias, que oferece diariamente as aulas e para todos os segmentos, né, desde o primeiro ao quinto ano, e adentra-se no ensino fundamental, anos finais, ensino médio, e o canal 10.2, aqui da nossa região da TV Univesp. Nós deixamos também as referências bibliográficas e esperamos que vocês tenham tido a oportunidade de saber um pouquinho mais hoje conosco, aprendendo junto conosco sobre a investigação matemática e esses saberes todos que envolvem nós, professores, e as nossas crianças. Tenham todos um ótimo momento de estudo e até a próxima. Tchau!